O exemplo que vai ser trabalhado agora corresponde à seção 10.10 do Jarat e trata dos dados de Longley. Então vamos abrir o arquivo, abrir dados, e aqui estão esses dados de Longley. Eu vou deixar esses dados disponíveis para que vocês possam trabalhar. Basicamente, o dado consiste em que você tem um número de pessoas empregadas, é a variável dependente, o deflator implícito do preço do produto nacional bruto, a variável x1, x2 é dado pelo produto nacional bruto em milhões de unidades monetárias, x3 é o número de pessoas desempregadas em milhares, x4 o número de pessoas nas Forças Armadas, x5 população não institucionalizada com mais de 14 anos. Aqui você tem uma variável tecnológica, a ação do tempo, né, período de 16 anos. Então o que é que vai ser feito aqui? Vai primeiro rodar uma regressão mínimos quadrados, considerando essa variável y como dependente e essas outras variáveis. O tempo aqui lá no Gujarat está com uma variável x6 e você é soltado esse resultado que você observa aqui. Então, olhando o modelo, o que é que você verifica primeiro? Você verifica que há problema, porque você tem algumas estatísticas texto não significativas, que é o caso de x1, x2 e x5, mas apresenta um R quadrado elevadíssimo. Então isso daqui é algo que tem que se desconfiar, porque deve haver alguma variável aqui nesse modelo que pode estar incorrendo em multicolinearidade. Bem, uma coisa que você pode fazer é selecionar todas as variáveis independentes e fazer a matriz de correlação delas. Tá? Pelo Gretel é possível obter isso. Aqui estão as matrizes de correlações e você verifica que x1 e x2 têm uma correlação alta, acima de 0,8, 0,9916, e o dado de x5, ou seja, ele está correlacionado praticamente com todas as variáveis. x1, x2, ele possui correlação altíssima. Então, a x5 também está aparentando ter um problema. E o tempo, que também está tendo correlação alta com x1, x2 e a x5. Então, esse tipo de variáveis, essas três variáveis especificamente, x2, x5 e o tempo, a x6, lá no exemplo do Gujarat, elas estão incorrendo em problema de multicolinearidade. Essa é a primeira verificação que nós temos que fazer. A outra pode ser pelas regressões auxiliares. Tá? O que aconteceu? No primeiro modelo, nós identificamos o quê? Identificamos um R quadrado de 99,5479. Então, se você rodar a regressão auxiliar e ela der um R quadrado maior do que esse daqui, então é um forte indício de existência de multicolinearidade. As regressões auxiliares são muitas. Você pode fazer um modelo de mínimos quadrados ordinários e botar x1 como variável dependente, ela automaticamente some daqui e dá OK. Pelo resultado, 99262, ele deu menor, então mas é alta. Vamos ver outro, mínimos quadrados ordinários. Vamos considerar agora a x2 como variável. Tá? Vamos colocar aqui x1 e ver o que vai acontecer. Olha a regressão auxiliar, 999 já deu um valor maior do que o do modelo 1. Então, por aqui eu já tirei a conclusão que colocando x2 como variável dependente, ele vai ter um R quadrado maior do que a regressão original. Isso já é um problema, um indício de colinearidade e multicolinearidade. Uma outra provavelmente que vai dar esse problema é se você rodar o modelo considerando x5, que foi uma que apresentou autocorrelação com muitas variáveis. Então, insere x2 e você verifica que também ele tem um R quadrado maior do que o modelo 1, considerando apenas a variável y como a variável dependente. Então, essas aí são formas de você verificar a existência desse problema. Essa é pela regressão auxiliar. A outra, o próprio Gretel, ele tem um teste de colinearidade. Se você vir, depois que rodou o modelo 1, que é o modelo completo com todas as variáveis, se você vir em teste e aqui em colinearidade, ele vai te dar quem? Aquele teste de fator
de inflação da variância, tá? O FIV lá, aquele teste que a gente está vendo. Então ele diz que se alguma variável tiver um valor maior do que 10, pode indicar problema de colinearidade. Você está observando isso em x1, x2, x3, x5 e o tempo. Então todas essas variáveis que estão observadas aqui, de algum grau, elas indicam um problema de multicolinearidade. Então o Greto também tem esse teste interessante. Bem, o que devemos fazer? Uma coisa óbvia a ser feita nesse modelo é tirar uma das variáveis, como por exemplo a variável x2. A variável x2 aqui, ela está agindo como que? No caso, se você voltar lá, você vai ver a x1. A variável x1 está agindo como deflator implícito de preços. E você tem um PNB em milhões. Esse PNB está em valor nominal. Então você pode criar uma nova variável aonde você vai criar o PNB real, chame de PNBR, que vai ser o PNB dividido, no caso aqui vamos colocar a variável específica, é x2, dividido por x1. Isso vai te dar o PNB real. Então essa variável aqui você já pode usar no modelo e vai excluir duas variáveis, x2 e x1 do modelo. Tá? Vai estar transformando, na verdade, x2, e você pode rodar esse modelo nos mínimos quadrados contra o que? Vamos rodar o y, vamos tirar aqui todas essas variáveis, coloque o PNB, x3, x4 e x5. Tá? Uma outra variável que nós também podemos colocar é você pode tirar o tempo, porque o tempo ele é uma coisa inerente. Tá? A variável x3, número de pessoas desempregadas, ela também não tem tanta necessidade de ser colocada, ela não vai explicar o fato de ter muitas pessoas desempregadas, o aumento de pessoas desempregadas. Então coloca só essas duas variáveis aqui, dá OK, e você vai ter um resultado semelhante ao que foi observado lá no Gujarati. Observe o que? Você já tem razão de ter significativas pelo menos a 10%, um R quadrado alto, mas que não está contradizendo com os valores da estatística T. E se você pedir um teste de colinearidade, você verifica, olha, que tem aqui uma relação alta, mas muito menor do que aquela que nós verificamos inicialmente. Então você já observa aqui que você deu um passo super importante para a correção da colinearidade. No caso, como ficaria a interpretação desse modelo? Vamos observar isso que é importante. Olha aqui, se você tiver um aumento, tá, de uma unidade monetária do PNB, você vai aumentar o emprego em 97 mil cargos. Então, essa unidade monetária está em milhões de dólares, de unidades, então o aumento de 1 milhão aumenta em 97, vamos dizer assim, número de empregados. x4 vai estar remetendo o que? Vai ser a nossa variável, vamos voltar lá para ver ela, correspondente a número de pessoas nas Forças Armadas. Então, se você tiver um aumento de uma pessoa nas Forças Armadas, você derruba o desemprego em 0,67 pessoas. E a x5 corresponde à população não institucionalizada com mais de 14 anos. Se você aumentar a população não institucionalizada, você também tem um impacto negativo no emprego, desculpa, aqui é emprego, tá? Y é o número de pessoas empregadas. Então, se você aumentar pessoas nas Forças Armadas e pessoas aqui institucionalizadas, você reduz o emprego. E aumentando o PNB, você aumenta o emprego.